Força e significação, Jacques Derrida. Se um dia a invasão estruturalista batesse em retirada, abandonando suas obras e seus sinais nas plagas da nossa civilização, tornar-se-ia um problema para o historiador das ideias, talvez mesmo o objeto, mas o historiador cometeria um erro se assim fizesse. O próprio gesto de considerá-la como um objeto o levaria a esquecer o seu sentido. Se trata, antes de mais nada, uma aventura do olhar, de uma conversão na maneira de questionar todo o objeto. Os objetos históricos, os seus, em especial, entre eles muito insólita coisa literária. Por analogia, que em todos os seus domínios, por todos os caminhos e apesar de todas as diferenças, a reflexão universal recebe hoje um impulso espantoso de uma inquietação sobre a linguagem, que só pode ser uma inquietação da linguagem e na própria linguagem. Eis um estranho concerto cuja natureza consiste em não poder ser apresentado em toda a sua superfície como um espetáculo para o historiador, se por acaso se tentar reconhecer nele a marca de uma época, a moda de uma estação, ou o sintoma de uma crise. Qualquer que seja a pobreza do nosso saber a esse respeito, é certo que a pergunta sobre o sinal é ela própria algo mais ou algo menos, em todo caso diferente, de um sinal dos tempos. Sonhar reduzi-lo a isso é sonhar com a violência, sobretudo quando esta questão histórica no sentido insólito aproxima-se de um ponto em que a natureza puramente assinaladora da linguagem parece muito incerta, parcial ou inessencial. Facilmente nos concederão que não é acidental a analogia entre a obsessão estruturalista e a inquietação da linguagem. Jamais se poderá, portanto, por uma reflexão segunda ou terceira, submeter o estruturalismo do século XX, em especial da crítica literária, que participa vivamente do concerto, ao objetivo colocado por um crítico estruturalista em relação ao século XIX, contribuir para uma história futura da imaginação e da sensibilidade. Também não se poderá reduzir a virtude fascinadora contida na noção da estrutura a um fenômeno da moda, exceto de se tratar de reexaminar e de levar a sério. E o que é sem dúvida o mais urgente no sentido da imaginação, da sensibilidade e da moda. De qualquer maneira, se alguma coisa há no estruturalismo que esteja relacionada com a imaginação, a sensibilidade ou a moda, no sentido corrente desses termos, não será nunca essencial. A atitude estruturalista e a nossa postura hoje perante a linguagem ou na linguagem não são unicamente momentos históricos. Antes, espanto pela linguagem como origem da história. É, pela própria historicidade. É também perante a possibilidade da palavra, e sempre já dentro dela, a repetição finalmente confessada, finalmente alargada às dimensões da cultura mundial, de uma surpresa sem medida comum com qualquer outra, e com a qual se agitou aquilo que se costuma denominar pensamento ocidental. Esse pensamento cujo destino consiste muito simplesmente em aumentar o seu domínio à medida que o Ocidente diminui o seu. Pela sua intenção mais interior e como qualquer questão sobre a linguagem, o estruturalismo, ele escapa deste modo à clássica história das ideias, que pressupõe já a sua possibilidade, que pertence finalmente à esfera do questionado e nela se profere. O fenômeno estruturalismo merece, contudo, ser abordado pelo historiador das ideias, devido a toda uma zona irredutível de irreflexão e de espontaneidade, devido à sombra essencial do que não é declarado, bem ou mal abordado. Merecê-lo-á tudo que neste fenômeno não é transparência para si da questão, tudo que na eficácia de um método pertence à infalibilidade atribuída aos sonâmbulos, e outrora a um instinto acerca do qual se dizia que era tanto mais seguro quanto mais certo. Uma das dignidades e das maiores dessa ciência humana, denominada história, consiste em abordar, por privilégio, nos atos e nas instituições dos homens a imensa região do sonambulismo, ou quase tudo que não é pura vigília e a acidez estéril e silenciosa da própria questão, ou quase nada. Como vivemos na fecundidade estruturalista, é demasiado cedo para chicotear nosso sonho. Nele, é preciso pensar no que poderia significar. Talvez o amanhã o interpretem como uma suspensão, para não dizer um lapso da tensão à força.
que é a tensão da própria força. A forma fascina quando já não se tem a força de compreender a força no seu interior. Isto é, a força de criar. Eis a razão pela qual a crítica literária é estruturalista em qualquer época, por essência e por destino. Ignorava-o compreender, ignorava-o, compreende-o agora, pensa-se a si próprio no seu conceito, no seu sistema e no seu método. Sabe-se doravante, separada da força da qual por vezes se vinga, mostrando com profundidade e gravidade que a separação é a condição da obra e não apenas do discurso sobre a obra. Explica-se assim esse tom profundo, esse pathos melancólico perceptível nos gritos de triunfo da habilidade técnica ou da sutileza matemática, que por vezes acompanham certas análises denominadas estruturais. Como a melancolia para Guide, estas análises só são possíveis após uma como derrota da força e no impulso do fervor esmorecido. É nisso que a consciência estruturalista e a consciência pura e simples como o pensamento do passado, isto é, do fato em geral, é nisso que a consciência estruturalista é a consciência pura e simples como passado, como o pensamento do passado, isso é, do fato em geral, reflexão sobre o realizado, constituído e o construído, historiadora, escática e crepuscular por situação. Mas na estrutura não há apenas a forma, a relação e a configuração. Há também a solidariedade, a totalidade, que é sempre concreta. Em crítica literária, a perspectiva estrutural é, segundo Richard, interrogativa e totalitária. A força da nossa fraqueza consiste no fato de a impotência separar, desvincular e emancipar. A partir de então, você percebe-se melhor é, a totalidade. É possível o panorama e a panorografia, o panorógrafo, imagem adequada do instrumento estruturalista, foi inventada em 1824, a fim de, segundo Littré, obter imediatamente uma superfície plana, o desenvolvimento da visão perspectiva dos objetos que rodeiam um horizonte. Graças ao esquematismo e a uma espacialização mais ou menos confessada, percorre-se no plano mais livremente o campo abandonado pelas suas forças. Totalidade abandonada pelas suas forças, mesmo se for totalidade da forma e do sentido, pois então se trata do sentido repensado na forma, e a estrutura é a unidade formal da forma e do sentido. É, Poder-se-ia dizer que essa neutralização pela forma constitui um ato do autor antes de ser um ato do crítico, e pelo menos em certa medida, mas é de medida que se trata, esta formação é correta. Em todo caso, hoje se declara mais facilmente o projeto de pensar a totalidade. Um projeto como este escapa por si próprio às totalidades determinadas da história clássica, pois é um projeto de superá-las. Deste modo, o relevo e o desenho das estruturas tornam-se mais visíveis, quando o conteúdo, que é a energia viva do sentido, encontra-se neutralizado. Um pouco como a arquitetura de uma cidade desabitada ou destruída, reduzida ao esqueleto por uma catástrofe da natureza ou da arte. Cidade não mais habitada, mas também não simplesmente abandonada, antes assombrada pelo sentido e pela cultura. Este assombramento que a impede aqui de voltar a ser natureza é talvez em geral o modo da presença ou da ausência da própria coisa na linguagem. Linguagem pura que gostaria de se abrigar à literatura pura.
Objeto da crítica literária pura. Nada há, portanto, de paradoxal no fato de a consciência estruturalista ser consciência catastrófica, simultaneamente destruída e destruidora, destruturante, como o é toda consciência, pelo menos, um momento decadente, período adequado a todo movimento da consciência. Percebe-se a estrutura na instância da ameaça, no momento em que a iminência do perigo fixa os nossos os olhares na abóbada de uma instituição, na pedra em que se resume a sua possibilidade e a sua fragilidade. Pode-se então ameaçar metodicamente a estrutura para melhor percebê-la. Não só nas suas nervuras, mas também nesse lugar secreto que não é nem ereção, nem ruína, mas labilidade. Esta operação denomina-se em latim preocupar ou solicitar. Em outras palavras, sacudir com um abalo que atinge o todo. De solos, em latim arcaico o todo, empurrar. A preocupação e a solicitação estruturalistas, quando se tornam metódicas, apenas ganham a ilusão da liberdade técnica. Reproduzem, na verdade, no registro do método, uma preocupação e uma solicitação do ser, uma ameaça histórico-metafísica dos fundamentos. É nas epopeias, é nas épocas da deslocação histórica, quando somos expulsos do lugar que se desenvolve por si própria essa paixão estruturalista. Que é ao mesmo tempo uma espécie de raiva experimental e um esquematismo proliferante. O barroquismo seria apenas um exemplo. Não se falou a seu respeito de poética estrutural e baseada numa retórica, mas também de estrutura destroçada, de poema retalhado, cuja estrutura aparece em vias de destroçamento. A liberdade garantida por este descompromisso crítico é, portanto, solicitude e abertura para a totalidade. Mas o que nos esconde esta abertura? Não pelo que ela poderia deixar de lado e fora da vista, mas na sua própria luz. Impossível não nos interrogarmos sobre isto ao ler o belo livro de Jean Rosset, Forme et Signification. Essai sur la structure littéraire de Corneille Claudel. A nossa pergunta não constitui uma reação contra o que os outros chamaram de habilidade, e que nos parece ser, exceto em certas ocasiões, muito mais e muito melhor. Perante essa série de exercícios brilhantes e perspicazes destinados a ilustrar um método, é para nós mais importante fazer vir à tona uma surda inquietação na medida em que ela não é apenas a nossa, a do leitor, mas em que aparece harmonizar-se sob a linguagem, sob as operações e as melhores descobertas desse livro, com a do próprio autor. É certo que você reconhece parentescos e filiações. Bachelard, Paulet, Spitzer, Raymond, Picon, Starovsky, Richard, etc. Contudo, apesar do ar de família, das inspirações e das homenagens de reconhecimento, forma e significação, parece-nos ser, sob muitos aspectos, uma tentativa solitária. Em primeiro lugar, por uma diferença deliberada, diferença na qual Rousseau não se isola distanciando-se, mas aprofundando escrupulosamente uma comunidade de intenções, fazendo surgir enigmas ocultos sobre valores hoje aceitos e respeitados, valores modernos sem dúvida, mas já tradicionais a ponto de se tornarem lugar comum da crítica, e portanto suscetíveis de reflexão e de desconfiança. Rousseau expõe o seu propósito numa notável introdução metodológica que se tornará, sem dúvida, com a introdução de L'Univers imaginaire de Mallarmé, uma parte importante do discurso do método em crítica literária. Ao multiplicar as referências introdutórias, você não dissolve o seu propósito, antes tece uma rede que realça a sua originalidade. Por exemplo, que no fato literário a linguagem forma um todo com um sentido, que a forma pertence ao conteúdo da obra. Segundo a expressão de G. Picon, para a arte moderna, a obra não é expressão, mas criação. São proposições que só conquistam unanimidade graças a uma noção muito equívoca de forma ou de expressão. Ou mesmo acontece com a noção de imaginação, raiz comum,
do universal e do singular. Esse poder de mediação ou de síntese entre o sentido e a letra. E a raiz comum do universal, do singular. Como de todas as outras instâncias, assim, dissociadas, origem obscura desses esquemas estruturais, dessa amizade entre a forma e o fundo, que torna possível a obra e o acesso à unidade da obra. Essa imaginação, que para Kant era já em si própria uma arte, era a própria arte que ordinariamente não faz distinção entre o verdadeiro e o belo. É da mesma imaginação que, apesar das diferenças, nos falam a critique de la raison pure e a critique du jugement. A arte, sem dúvida, mas a arte escondida, que não se pode expor a descoberto perante o olhar. Poder-se chamar a ideia estética uma representação indisponível da imaginação. A imaginação é a liberdade que só se mostra nas suas obras. Estas não estão na natureza, mas não habitam um mundo diferente do nosso. A imaginação, enquanto faculdade produtiva de conhecer, tem como efeito um grande poder para algum modo criar uma segunda natureza com a matéria fornecida para a natureza real. Eis a razão pela qual a inteligência não deve ser a faculdade essencial do crítico quando ele parte à procura da imaginação e do belo. O que denominamos belo e no qual a inteligência está a serviço da imaginação e não está a serviço da inteligência. Pois a liberdade da imaginação consiste justamente em esquematizar sem conceito esta origem enigmática da obra como estrutura e unidade indissociável, como objeto da crítica estruturalista. É, na opinião de Kant, a primeira coisa para a qual devemos dirigir a nossa atenção. Na opinião de Rousseau, também, logo na primeira página, liga a natureza do fato literário, sempre suficientemente inquirida, ao papel na arte dessa função capital, a imaginação. A respeito da qual abundam as incertezas e as oposições. Essa noção de uma imaginação que produz a metáfora, ou seja, tudo na linguagem, exceto o verbo ser, continua a ser para os críticos o que certos filósofos hoje denominam conceito operatório, geralmente utilizado. Superar esta ingenuidade técnica é refletir o conceito operatório em conceito temático. Parece ser este um dos projetos de Rousseau. Para apreender mais de perto a operação da imaginação criadora, é preciso, portanto, virarmos-nos para o invisível interior da liberdade poética. É preciso separarmos-nos para atingir na sua noite a origem cega da obra. Essa experiência de conversão que instaura o ato literário. A escritura ou leitura é de uma espécie tal que as próprias palavras separação e exílio, designando sempre uma ruptura em um caminho no interior do mundo, não conseguem manifestá-la diretamente, mas apenas indicá-la por uma metáfora, cuja genealogia mereceria por si só a totalidade da reflexão, pois se trata de uma saída para fora do mundo, em direção a um lugar que nem é um não lugar, nem um outro mundo, nem uma utopéia, nem um álibi. Criação de um universo que se acrescenta ao universo, segundo a expressão de Focilhão citada por você. E que só diz, portanto, o excesso, sobretudo, esse nada essencial, a partir do qual tudo pode aparecer e produzir-se na linguagem, e acerca do qual a voz de Blanchot nos lembra com insistência da profundidade que é a própria possibilidade da escritura e de uma inspiração literária em geral. Só a ausência pura, não a ausência disto ou daquilo, mas a ausência de tudo em que se anuncia toda a presença, pode inspirar ou, por outras palavras, trabalhar, e depois fazer trabalhar.
O livro puro está naturalmente virado para o Oriente dessa ausência, que é aquém e além da genialidade de toda a riqueza. O seu conteúdo próprio primeiro, seu conteúdo próprio primeiro. O livro puro, o livro em si, deve ser, pelo que nele é mais insubstituível, esse livro sobre nada, com que sonhava Flaubert. Sonho em negativo, em cinza, origem do livro total, que foi a obsessão de outras imaginações. Essa vacância, como situação de literatura, é o que a crítica deve conhecer como a especificidade do seu objeto, em torno da qual sempre se fala. É, o seu objeto próprio, já que o nada não é objeto, é antes a maneira como esse nada em si se determina ao perder-se. É a passagem e a determinação da obra como disfarce da origem. Mas esta só é possível e pensável debaixo do disfarce. Você mostra-nos a que ponto espíritos tão diversos como Delacroix, Balzac, Flaubert, Valéry, Proust, T.S. Eliot, Virginia Woolf e tantos outros tinham plena consciência disso. Plena e segura, embora não pudesse por princípio ser clara e distinta, na medida em que não era a intuição de alguma coisa. Seria necessário unir a essas vozes a de Antonin Artaud, que dizia mais diretamente: iniciei-me na literatura escrevendo livros para que não podia escrever absolutamente, para dizer que não podia escrever absolutamente nada. O meu pensamento, quando tinha alguma coisa a dizer ou a escrever, era aquilo que me recusado, que era mais recusado. Nunca tinha ideias, e dois livros muito curtos, cada um de 70 páginas, falam dessa ausência profunda, inveterada, endêmica de qualquer ideia. São l'oblique de limbe et le pèse neuf. Consciência de ter algo a dizer como consciência de não. Consciência de que não é a mendiga, mas a oprimida do todo. Consciência de nada, a partir da qual toda consciência de alguma coisa pode enriquecer-se, ganhar sentido e figura, e surgir toda a palavra. Pois o pensamento da coisa como que ela é, confunde-se já com a experiência da pura palavra. E esta, com a experiência em si, ora, não exigirá a pura palavra a inscrição, um pouco a maneira como a essência leibniziana exige a existência e se dirige para o mundo como a potência para o ato? Se a angústia da escritura não deve ser um patos determinado, é porque não é essencialmente uma modificação ou um afeto empírico do escritor. Mas a responsabilidade desta angústia, dessa passagem necessariamente estreita da palavra, na qual as significações possíveis se empurram e mutuamente se detêm. Mutuamente se detêm, mas atraem-se também. Provocam-se imprevisivelmente e como que contra a vontade minha, uma espécie de sobrecompossibilidade autônoma das significações, poder de equivocidade pura perante a qual a criatividade do Deus clássico ainda parece demasiado pobre. Falar, falar mete-me medo porque, nunca dizendo o suficiente, sempre digo também demasiado. E a nossa responsabilidade do sentido, a escritura aperta e constrange ainda mais a palavra. A escritura é angústia de Wá hebraica, sentida no lado da solidão e da responsabilidade humanas. Do lado de Jeremias submetido aos ditames de Deus, pega um livro e nela escreve todas as palavras que te disse. Ou de Baruch, transcrevendo os ditames de Jeremias, etc. Ou ainda a instância propriamente humana da pneumatologia, ciência do pneuma, espíritos ou logos, que se dividia em três partes, a divina, a angélica e a humana. É o momento em que é preciso decidir se vamos gravar o que ouvimos.
e se gravar, salva ou perde a palavra. Deus, o Deus de Leibniz, já que acabamos de falar dele, não conhecia a angústia da escolha entre os possíveis. Era em ato que pensava os possíveis e dispunha deles como tal no seu entendimento ou logos. É o melhor que, em todos os casos, favorece a estreiteza de uma passagem que é a vontade. E cada existência continua a exprimir a totalidade do universo. Aqui não há, portanto, tragédia do livro. Há apenas o livro, e é o mesmo livro que se distribui todos os livros. Na Teodiceia, Teodoro se tornara capaz de enfrentar o fulgor divino na filha de Júpiter, foi conduzido por ela ao Palácio de Destinos, onde Júpiter, que fez do possível a revisão antes do começo do mundo existente, dirigiu, digeriu as possibilidades em mundos e fez a escolha do melhor de todos. Eu venho por vezes visitar esses lugares para ter prazer de recapitular as coisas e renovar a sua própria escolha, com a qual não pode deixar de se congratular. Teodoro foi então introduzido numa sala que era um mundo. Havia uma grande quantidade de escrituras nessa sala. Teodoro não pôde deixar de se interrogar sobre seu significado. É a história deste mundo que agora visitamos, disse-lhe a deusa. Vistes um número na testa de sexto? Procurai nesse livro, o lugar que ele marca. Teodoro procurou e encontrou aí a história de sexto, mais longa do que a vista em resumo. Colocai o dedo na linha que quiserdes, disse-lhe Palas, e vereis efetivamente representado com todos os pormenores o que a linha marca em geral. Obedeceu e viu aparecer todas as particularidades da vida desse cesto. Escrever não é apenas pensar o livro leibniziano como possibilidade impossível. Possibilidade impossível. Limite propriamente designado por Mallarmé. A. Verlaine. Irei mais longe. Direi: o livro, persuadido de que no fundo só há um, procurado contra sua vontade por todos aqueles que escreveram, mesmo os gênios, a iluminar isto, que mais ou menos todos os livros contêm a fusão de algumas repetições completas, e mesmo seria apenas um a um mundo a sua lei, Bíblia como como as simulam as nações, a diferença de uma obra para outra, oferecendo outras tantas versões propostas num imenso concurso pelo texto verídico entre as épocas ditas civilizadas ou letradas. Não é simplesmente saber que o livro não existe e que para sempre há livros, nos quais se destrói, antes mesmo de existir, o sentido de um mundo impensado por um sujeito absoluto, que o não escrito e o não lido não podem ser retomados ao sem fundo, pela negatividade serviçal de uma dialética e que, esmagado pelo escrito demais, pelo escritos demais, é a ausência do livro que deste modo deploramos. Não é apenas ter perdido a certeza teológica de ver toda a página se unir por si própria, um texto único da verdade, livro da razão, como a outrora disse se dizia no diário no qual se anotavam por memórias as contas, rationes e as experiências, depósito de genealogia. Livro de razão, desta vez manuscrito infinito, lido por um Deus que, de maneira mais ou menos protelada, nos tivesse emprestado a sua pena. Essa certeza perdida, esta ausência da escritura divina, isto é, em primeiro lugar do Deus, judeu que uma vez ou outra escreve ele próprio, não define apenas e vagamente alguma coisa como a modernidade. Enquanto a ausência e a obsessão do signo divino comanda toda a estética e as críticas modernas. Não há nada há disso que deva causar espanto. Conscientemente ou não, diz G. Canguilhem, a ideia que o homem tem o seu poder poético corresponde à ideia de que ele tem é, da criação do mundo e a solução que dá ao problema da origem radical das coisas. Se a noção da criação é equívoca, ontológica e estética, não o é por acaso nem por confusão.
Escrever não é apenas saber que pela escritura, pela ponta do estilo, não é necessário que o melhor passe, como pensava Leibniz na criação divina, nem que essa passagem seja seja de vontade, nem que o consignado exprima infinitamente o universo, se lhe assemelhe e o reúna sempre. É também não poder fazer preceder absolutamente o escrever pelo seu sentido, fazer descer este modo o sentido mais elevar, o sentido, mas elevar ao mesmo tempo a inscrição. Fraternidade para todos sempre do otimismo teológico e do pessimismo. Nada é mais tranquilizante, mas nada mais desesperante. Nada destrói os nossos livros como o livro de Leibniziano, de que viveriam os livros, que seriam eles se não estivessem sozinhos, tão sozinhos, mundos infinitos e separados? De que viveriam os livros, que seriam eles se não estivessem sozinhos, tão sozinhos, mundos infinitos e separados? Escrever é saber que aquilo que ainda não está produzido na letra não tem outra residência, não nos espera como prescrição em qualquer larará, em grego, ou qualquer entendimento divino. O sentido deve esperar ser dito ou escrito para se habitar a si próprio, tornar-se naquilo que a difere de si, é o sentido. É o que Rousseau nos ensina a pensar a origem da geometria. O ato literário reencontra, assim, na sua origem, o seu verdadeiro poder. Num fragmento do livro que projetava consagrar a origem da verdade, Merleau-Ponty escrevia: comunicação em literatura não é simples apelo do escritor a significações que fizessem parte de um a priori do espírito humano. Muito pelo contrário, suscita-as nele por atração ou por uma espécie de ação oblíqua. No escritor, o pensamento não dirige a linguagem do lado de fora. O escritor é ele próprio como um novo idioma que se constrói. No outro lugar, dizia: as minhas palavras surpreendem-me a mim próprio e me ensinam o meu pensamento. É por ser inaugural, no sentido jovem deste termo, que a escritura é perigosa e angustiante. Não sabe onde vai. Nenhuma sabedoria a protege dessa precipitação essencial para o sentido que ela constitui, e que é, em primeiro lugar, o seu futuro. Contudo, só é caprichosa por covardia. Não há, portanto, seguro contra esse risco. A escritura é para o escritor, mesmo se não for ateu, mas se for escritor, uma navegação primeira e sem graça. Referir-se-ia São João Crisóstomo ao escritor. Seria preciso que não tivéssemos necessidade do auxílio da Escritura, mas que a nossa vida se oferecesse tão pura que a graça do Espírito substituísse os livros da nossa alma e se gravasse nos nossos corações como a tinta nos livros. É por termos repelido a graça que é preciso empregar o escrito, o qual é uma segunda navegação. Mas posta de lado toda a fé ou segurança teológica, a experiência da secundaridade não resultará desse redobramento estranho pelo qual o sentido constituído, escrito, se dá como lido, prévia, simultaneamente, em que o outro lá está a vigiar e a tornar irredutível a ida e a volta. O trabalho entre a escritura e a leitura. O sentido não está nem antes nem depois do ato. O que denominamos Deus, que afeta a secundaridade de toda a navegação humana, não será essa passagem, a reciprocidade diferida entre a literatura e a escritura? Testemunha absoluta, terceiro, como diafaneidade do sentido no diálogo em que se começa a escrever o já lido, que se começa a dizer é já a resposta. Ao mesmo tempo, criatura e pai do Logos, circularidade e tradicionalidade do Logos, estranho labor de conversão e de aventura na qual a graça só pode estar ausente. A anterioridade simples da ideia ou do desígnio interior em relação a uma obra que simplesmente a exprimiria seria, portanto, um preconceito.
o da crítica tradicional, que se denomina idealista. Não é por acaso que a teoria, desta vez, poder-se-ia dizer a teologia. Este preconceito desabrocha no Renascimento. Como tantos outros ontem ou hoje, você ergue-se sem dúvida contra esse platonismo ou neoplatonismo. Mas não esquece que, se a criação pela forma fecunda em ideias não é pura transparência de expressão, e contudo e simultaneamente revelação. Se a criação não fosse revelação, onde estaria a finitude do escritor e a solidão da sua mão abandonada por Deus? A criatividade divina seria recuperada num humanismo hipócrita se a escritura é inaugural, não é por ela criar. Não é por ela criar, mas por uma certa liberdade absoluta de dizer, de fazer surgir o já lá no seu signo, de proceder aos seus augúrios, liberdade de resposta que reconhece como único horizonte o mundo da história. E a palavra só pode dizer que o ser sempre começou já. Criar é revelar, diz você, que não volta as costas à crítica clássica. Compreende-a e dialoga com ela. Segredo prévio e desvendamento desse segredo pela obra. Vemos reconciliarem-se, de certo modo, a antiga e a nova estética, podendo esse segredo preexistente corresponder à ideia dos renascentistas, mas destacada de todo neoplatonismo. Este poder revelador da verdadeira linguagem literária como poesia é, na verdade, o acesso à palavra livre, aquela que é a palavra ser, e talvez o que visamos tenha uma noção de palavra primitiva ou de palavra princípio, liberta das suas funções sinalizadoras. É quando o escrito está defunto como signo sinal que nasce como linguagem. Diz então o que é e por isso mesmo, só remetendo para si signos sem significação. Jogo ou puro funcionamento, pois deixa de ser utilizado como informação natural biológica ou técnica, como passagem de um sendo a outro ou de um significante a um significado. Ora, paradoxalmente, só a inscrição, embora esteja longe de fazer sempre, tem poder de poesia, isto é, de invocar, é, de invocar a palavra, arrancando-a de seu sono de signo. Ao consignar a palavra, a sua intenção essencial e seu risco mortal consistem em emancipar o sentido em relação a todo o campo de percepção atual, a esse compromisso natural no qual tudo se refere ao afeto de uma situação contingente. Eis porque a escritura jamais será simples, pintura da voz. Cria o sentido ao consigná-lo, ao confiá-lo a uma gravura, a um sulco, a um relevo, a uma superfície que pretendemos que seja transmissível ao infinito. Não que pretendamos isso sempre, não que tenhamos sempre pretendido isso. E a escritura, como origem da historicidade pura, da tradicionalidade pura, nada mais é senão o telos de uma história da escritura, cuja filosofia estará sempre para vir. Quer este projeto de tradição infinita se realize, quer não. É preciso reconhecê-lo e respeitá-lo no seu sentido de projeto. Poder fracassar sempre é a marca da sua pura finitude e de sua pura historicidade. Se o jogo do sentido pode ultrapassar a significação, sempre contida nos limites regionais da natureza, da vida, da alma, essa superação é o momento do querer escrever. Só se compreende querer escrever a partir de um voluntarismo. O escrever não é a determinação ulterior de um querer primitivo. O escrever desperta, ao contrário, o sentido de vontade da vontade.
Liberdade e ruptura como meio da história empírica, tendo em vista um acordo com a essência oculta da empiria, como a pura historicidade. Querer escrever e não desejo de escrever, pois não se trata de afecção, mas de liberdade e de dever, da sua relação ao ser. O querer escrever pretenderia ser a única saída para fora da ficção, saída apenas visada, e ainda como uma visada que não tem a certeza de ser possível a salvação e nem de ela estar fora da afecção. Ser afetado é ser finito. Escrever seria ainda usar de manha em relação à finitude e querer atingir o ser fora do sendo, o ser que não poderia ser nem me afetar ele próprio. Seria querer esquecer a diferença, esquecer a escritura na palavra presente, tida como viva e pura. Na medida em que o ato literário procede, em primeiro lugar, deste querer escrever, é, na verdade, o reconhecimento da pura linguagem, a responsabilidade perante a vocação da palavra pura, que, uma vez ouvida, constitui o escritor como tal. Palavra pura, acerca da qual Heidegger diz que não pode ser pensado na retidão de sua essência, a partir do seu caráter de signo, nem talvez mesmo de seu caráter de significação. Nós não nos arriscaremos deste modo a identificar a obra com a escritura originária em geral. Em geral, a dissolver a noção da arte e o valor da beleza com os quais geral distingue o literário da letra geral, mas talvez ao retirar uma especificidade ao valor estético, liberemos, pelo contrário, o belo. Haverá uma especificidade do belo e ganharia este alguma coisa com ela? Você pensa que sim, e é contra a tentação de desprezar essa especificidade que se define, pelo menos teoricamente, o estruturalismo característico de você. Mais próximo deste ponto, Spitzer e Riemann, e preocupado com a autonomia formal da obra, organismo independente e absoluto que se basta a si próprio, a obra é uma totalidade e sempre ganha em ser sentida como tal. Mas, uma vez mais, a posição de você é aqui de um equilíbrio difícil. Sempre atento ao fundamento unitário da dissociação, contorna efetivamente o perigo objetivista denunciado por Poulet, dando uma definição de estrutura que não é puramente objetiva ou formal, ou pelo menos não separando o princípio e a forma e a intenção, separando do princípio a forma e a intenção, a forma e o próprio ato do escritor. Chamarei estruturas essas constantes formais, essas ligações que revelam um universo mental que cada artista reinventa conforme as necessidades. A estrutura é, na verdade, a unidade de uma forma e de uma significação. É certo que às vezes a forma da obra, ou a forma enquanto a obra, é tratada como se não tivesse origem, como se também na obra-prima, e Rousseau só se interessa pelas obras-primas, o destino da obra não tivesse história, não tivesse história intrínseca. É nesse ponto que o estruturalismo parece muito vulnerável, que por toda uma dimensão que está longe de cobri-la inteiramente, a tentativa de Rousseau corre também o risco de platonismo convencional, obedecendo à intenção legítima de proteger a verdade e o sentido interno da obra contra um historicismo, um biografismo ou um psicologismo, que, aliás, espreita a expressão de universo mental. Arriscamos-nos a não mais prestar atenção à historicidade interna da própria obra, na sua relação com uma origem subjetiva que não é simplesmente psicológica ou mental. Com a preocupação de imobilizar a história literária clássica no seu papel de auxiliar indispensável e de prolegômeno e balaustrada, arriscamo-nos a desprezar uma outra história,
essa é mais difícil de ser pensada, do sentido da própria obra e de sua operação. A historicidade da obra não é apenas o passado da obra e sua vigília ou seu sono, com os quais ela se precede a si própria na intenção do autor, mas a impossibilidade que ela experimenta de alguma vez ser no presente, de ser resumida em qualquer simultaneidade ou instantaneidade absoluta. Eis a razão pela qual verificá-lo-emos mais tarde, não há espaço da obra, se por isto se entende presença e sinopses. E veremos mais adiante quais podem ser as consequências disto no trabalho da crítica. De momento, parece-nos que se a história literária, mesmo que suas técnicas e suas filosofias sejam renovadas pelo marxismo freudiano, pelo freudismo, não passa de balaustrada da crítica interna da obra. Em contrapartida, o momento estrutural dessa crítica não passa de balaustrada de uma genética interna em que o valor e o sentido são reconstituídos e despertados na sua historicidade e na sua temporalidade própria. Estas já não podem ser objetos sem se tornarem absurdas, e a sua estrutura própria deve escapar às categorias clássicas. É certo que que o desígnio de você é evitar essa estática da forma, de uma forma que sua realização parece libertar do trabalho, da imaginação, canções para se libertar do trabalho, da imaginação, da origem pela qual, contudo, pode unicamente continuar a significar. Deste modo, quando distingue a tarefa de J. P. Richard, você visa realmente essa totalidade de uma coisa, de um ato, de uma forma e de uma intenção, de uma inteléquia e de um devir, dessa totalidade. Essa totalidade que é o fato literário como forma concreta. Será possível abarcar ao mesmo tempo a imaginação e a morfologia, senti-las e apreendê-las no ato simultâneo? É o que eu gostaria de tentar, embora firmemente persuadido de que a minha tentativa, antes de ser unitária, deverá muitas vezes tornar-se alternativa. Mas o fim visado é realmente essa compreensão simultânea de uma realidade homogênea, numa operação unificante. Mas condenado ou resignado à alternância, confessando-a, o crítico é também libertado, resgatado por ela. E aqui a diferença de Rousseau já não é deliberada. A sua personalidade e o estilo vão afirmar-se não mais por decisão metodológica, mas pelo jogo da espontaneidade do crítico na liberdade da alternativa. Essa espontaneidade vai desequilibrar de fato uma alternância que, contudo, Rousseau colocou como norma teórica. Inflexão de fato que dá também ao estilo de crítica, da crítica, indicado de Rousseau, a sua forma estrutural. Esta C. Lévi-Strauss observa a respeito dos modelos sociais e Rousseau a respeito dos motivos estruturais na obra literária. Escapa à vontade criadora e à consciência clara. Qual é então o desequilíbrio desta preferência? Qual é a preponderância mais realizada do que é confessada? Parece ser dupla.